Olá pra você, como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, eu quero trazer pra vocês algumas dicas para você construir os slides de vocês, tá? Quando vocês forem fazer uma apresentação de TCC, uma apresentação de trabalho de conclusão de residência, um exame de qualificação, uma defesa, são dicas que vocês precisam considerar para a construção desses slides, tá? Eu não vou falar aqui de design, de ideias, de coisas para ficar bonita, para ficar mais compreensível, tá? São pontos que vocês precisam considerar quando forem construir os slides de vocês, tá bom? Então, bora lá! Então, gente, olha, tenha em mente que são pontos para apresentações quando vocês forem fazer nas universidades, tá? Apresentações mais formalizadas, certo? Essas dicas foram reunidas, assim, ao longo da minha experiência na graduação, na residência, aqui no mestrado, né? Conforme eu fui apresentando, né? Fui pescando várias dicas dos orientadores, de bancas. Então, deixa eu dar para vocês essas dicas, que ao todo serão 8 dicas para a construção dos slides de vocês. A primeira coisa que vocês têm que considerar, tá? Quando forem construir os slides, é o tempo que vocês têm disponível, né? E, gente, é muito importante vocês construírem, resumirem o trabalho de vocês, construírem esses slides dentro desse tempo de apresentação, tá? Muitas pessoas, em alguns lugares, quando elas vão apresentar, tipo, é bem flexível. Não, pode passar um pouquinho, né? Normalmente é 20 minutos, né, de praxe. Não, pode passar um pouquinho de 20, não tem nada não. Mas tem lugares que são mais rígidos, né? Que exigem da gente que faça em 20 minutos ou menos. Tem lugares até que desliga o microfone, né? A professora interrompe, olha, acabou o seu tempo. E tem lugares que você pode até permanecer a mais de 20 minutos, mas isso vai acabar refletindo na sua aprovação, né? Na sua nota que você irá receber. Então, a primeira dica que eu dou prestem atenção no tempo, planeje os slides em cima do tempo, planeje a apresentação de vocês em cima desse tempo, tá? Vocês façam os slides, vocês comecem a treinar e coloca o cronômetro do seu celular ligado. Vai começar, bota ali o cronômetro desde o início. Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou Camila, desde o início da apresentação até o final, para você tentar fazer em 20 minutos. Eu coloquei aqui a minha apresentação do meu exame de qualificação, que eu tinha disponível 20 minutos. Aí quando eu finalizei, eu tava assim, com o cronômetro do lado, né? O cronômetro. Eu tava com o cronômetro do lado, assim, só apertando e só acompanhando e fazendo, né? E fazendo a apresentação que eu tinha praticamente decorado de tanto que eu ensaiei para aquela apresentação. Aí chegou um momento na metodologia que eu vi que eu tava demorando demais, né? E tava apertando o tempo. Aí eu comecei a acelerar um pouco a minha fala, cortar algumas coisas do que eu tava planejando falar. Só sei, gente, que eu acabei lacrado. 20 minutos e eu acho que foi 30 segundos, alguma coisa assim. A minha professora finalizou, né? A minha professora chegou dizendo: Camila, 20 minutos pontualmente, horário de inglês, não sei o que, bababá, eu morri de rir. Mas enfim, isso eu acho importante, né? Respeitar esses tempos que são determinados pra gente. Então pensem nisso. Pense que você tem todo um trabalho, né? Às vezes é um pouquinho frustrante. Nossa, eu fiz tanto tempo, tipo, eu fiz 1 ano esse projeto de pesquisa, planejei tanta coisa e eu preciso transmitir ele em 20 minutos, eu preciso transmitir ele em 15, 10 minutos, da forma que vocês tiverem. Mas essa é a mágica, né? Essa é a mágica da comunicação. A gente transmitir o que precisa ser transmitido com o mínimo de palavras possíveis, com as palavras mais importantes, os modos mais objetivos, que vai fazer as pessoas que estão te assistindo compreenderem e que faça você vender o seu peixe, né? Você vender o seu peixe, vender o seu trabalho, por que você está fazendo aquilo, por que aquilo é relevante. Então, você tem dentro desse tempo para passar isso para essas pessoas, certo? E os slides são um modo intermediário dessa apresentação, dessa comunicação extremamente relevante, gente, de verdade. Eles são para guiar a sua apresentação, guiar a sua fala, tá? É a sua fala que tem que prevalecer ali, não são os slides, é a sua fala, mas os slides é uma enorme parte desse conjunto tudo. Então, considere o tempo que você tem. Segunda coisa que você tem que considerar, é claro, eu não poderia deixar de falar dela, não vou detalhar sobre ela, mas eu não poderia deixar de destacar aqui pra vocês, que é o design, sim, dos slides que vocês vão escolher. Sim, gente, design é importante. Eu cheguei no início falando que não, porque quando eu fui pesquisar sobre como o pessoal tava dando essas dicas, né, falando sobre isso, para eu pegar algumas ideias, né, algumas inspirações, eu vi que tinha muita gente falando de design, falando
dando ideias de templates, o que é maravilhoso. Vocês podem pesquisar aqui, tem várias dicas muito legais, muito bonitas, e com certeza eu vou aplicar também. Mas o meu objetivo aqui é falar pra vocês o que vocês precisam pensar quando vocês forem fazer um design de vocês, tá? Gente, pensem assim, o menos é mais. Sempre, o menos é mais. Quase sempre, né? Não vou dizer sempre, porque pode ter algumas coisas diferentes, mas o menos é mais. Se você tiver na dúvida, busca pelo menos, né? Então faça slides simples, façam slides objetivos, sem muita informação, tá? Textos grandes, nada disso. Tópicos, se for colocar algum texto, né? Coloca algumas linhas, só que com letras grandes. Normalmente no presencial era aceito de 20 a 24, tá? O tamanho da letra era sempre indicado esse, 20 a 24, sem textos, sem slides carregados, muito texto, nada disso. É para topificar, para guiar a sua fala, tá? Pode colocar um textinho ou outro, um conceito, né? Por exemplo, um único slide com algum conceito que você está utilizando. Ah, tudo bem, mas cuidado com o excesso de informação. Se você tiver dúvidas sobre o design que para você escolher, para você elaborar, você pode escolher o fundo branco, né, gente? Eu adoro o fundo branco, assim, no início, antes, quando eu tava iniciando essa questão de construção de slides, né? Essa questão mais formal, eu sempre opto, quando eu vou fazer um seminário, alguma coisa, pelo fundo branco mais clean, sabe? Mais suave, sem muita informação. Porque o fundo branco é legal, porque você consegue colocar textos, o texto fica compreensível, consegue ler. Imagina um fundo azul com um texto amarelo, tipo, dá uns negócios assim na cabeça da gente. Ou, sei lá, um fundo cinza com a letra amarela, não dá pra ler, ninguém consegue ler, nem mesmo você se duvidar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Letra de 20 a 24, fundo com uma cor que dê para as pessoas compreenderem o texto que você escreveu, né, até você mesmo. Então, fundo branco eu acho que sempre é certeiro. Se for colocar imagens, né, ele fica mais bonito, né, principalmente imagens quando tem o fundo branco mesmo. Aí você coloca, parece que é só a imagem bem desenhadazinha, bem bonitinha, não fica aquele fundo preto com aquela imagem quadrada branca com desenho, né? Enfim, eu acho o fundo branco bem legal. E o que eu tenho explorado hoje em dia é utilizar os diferentes templates, né, disponíveis aí na internet, que trazem uma dinâmica maior, né, uma elegância, digamos assim, nos nossos slides. Eu gosto bastante. Eu vou deixar aqui o vídeo do meu exame de qualificação, se vocês quiserem assistir, pode deixar. Podem ir lá assistir, tá? Que eu coloquei a minha apresentação por inteira, eu mostro os slides e tudo mais que eu faço, então depende muito do ambiente que a gente tá, né, gente? Os slides que a gente vai escolher. Mas para esses ambientes que eu tô especificamente falando, né, eu gosto muito de considerar essas dicas. Sim, outra coisa, o tipo de letra que você vai colocar nos seus slides também é muito importante, tá, gente? Não coloque aquelas letras muito desenhadas, que são bonitas, né? Não me leve a mal, eu acho elas lindas, mas tem locais e locais pra gente utilizar elas. Então, busquem utilizar letras mais arredondadas, que tem um desenho mais redondo. Por exemplo, a Arial, que é super famosa, tá? Temos a Times New Roman também, que é super indicada. Enfim, explora. Pode colocar as letras que você quiser. Agora, ela precisa ser legível, né? Compreensível. As pessoas lerem e não terem dificuldade de ler. Tem aquelas letras bem desenhadas que você fica assim, se esforçando um pouco pra conseguir ler, né? Não é legal essas letras. Aí falam que, pra visualmente falando, letras mais arredondadas, sem aquela pontinha com os tracinhos, que nem a Times, são mais fáceis de ler, tá? Letras mais arredondadas. Eu não sei como é que se chama, tem um pessoal aí que é especialista nessas questões. Se você for, bota aqui nos comentários já pra ajudar a gente, mas segue essa dica, tá? Bom, no primeiro slide, você sempre vai colocar a capa do seu trabalho, basicamente, tá? Então, no primeiro slide, coloca a instituição de ensino que você está vinculado lá em cima, o centro, né, o seu centro do seu curso que você está vinculado e o curso. Por exemplo, eu colocaria Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem, Programa de Pós-Graduação em Gerenciamento em Enfermagem. Se eu tivesse lá na minha graduação em enfermagem, eu colocaria Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, curso de graduação em enfermagem, ou curso de bacharelado em enfermagem, enfim. Vocês colocam nessa ordem, tá? Coloca o título do trabalho de vocês no centro. E abaixo vocês vão colocar o nome de vocês completo e o orientador, tá? Professor orientador. Coloca o nome completo também. E quando vocês forem iniciar a apresentação, gente, claro, né? Cumprimenta todo mundo, né? Bom dia, meu nome é Camila Mendes da Silva. Porque esses momentos é muito chato, né? A gente nunca sabe o que dizer nesses momentos. Então, olha, não precisa, não é frufru, não é nada disso. É a gente ser objetivo, tá? Numa apresentação. Meu nome é Camila Mendes da Silva. Irei apresentar para vocês o projeto de pesquisa intitulado Competências para a Preceptoria na Educação Interprofissional de Saúde, tive como orientadora a professora doutora nananana, né? Então, é nessa pegada, tá? Aqui,
Vocês precisam iniciar o trabalho e vocês já podem começar a partir daí. Depois da capa, vocês vão seguir a apresentação colocando os tópicos que você fez no trabalho de vocês, mas de forma objetiva e rápida, para a pessoa entender o que é que você fez, né? O que é importante você colocar, quais são os aspectos principais. É importante você, na introdução, contextualizar o seu tema e trazer o problema, né, junto com uma justificativa da importância daquilo que você está propondo, tá? Um aspecto-chave que precisa aparecer de todo jeito é a sua questão de pesquisa, é a sua pergunta. Vou deixar um vídeo aqui em cima se você não sabe elaborar isso. Mas normalmente eu sempre gosto, gente, de colocar um slide apenas para pergunta de pesquisa, para destacar bem, para deixar bem claro qual é a pergunta que o meu projeto, que a minha pesquisa vai se propor a responder, certo? Então eu coloco uma contextualização inicial, depois, porque a questão de pesquisa normalmente está no final da introdução, né? Então eu gosto de tirar ela, botar num slide só, questão de pesquisa é essa, tararará, e logo depois a gente vem com os nossos objetivos, que também são de extrema relevância a gente colocar na nossa apresentação, tá? Então coloca o objetivo geral e coloca todos os objetivos específicos e nada de resumir esses objetivos aqui, tá? Essa não é a hora de resumir, você tem que colocar exatamente qual é o seu objetivo geral desse trabalho e quais são os seus objetivos específicos. Esses dois tópicos são essenciais para o pessoal compreender o restante do seu trabalho, tá? A questão de pesquisa e os seus objetivos. Então, a depender do seu tipo de trabalho, você pode ter vários outros tópicos, né? Como a hipótese, você pode ter uma justificativa separada, você pode ter um desfecho primário, um desfecho secundário. Essas coisas, gente, riscos, benefícios, né? Enfim, essas coisas, gente, vocês vão moldando, tá? Conforme foi a construção do trabalho de vocês, conforme o tipo de pesquisa que vocês propuseram fazer. Isso varia muito. Por exemplo, eu não tive um tópico de hipótese, eu não tive um desfecho primário, tá? Não tive nada disso. Mas se para você teve, para você foi importante, coloque também, tá? Não deixe de colocar. Mas, de novo, não precisa colocar todos os tópicos, né? Para não ficar tão longo. O que eu acho essencial? Questão de pesquisa, objetivos, hipótese, eu acho extremamente relevante, né, nesses quesitos iniciais. E uma contextualização inicial. Nessa contextualização inicial você consegue trazer uma introdução e uma justificativa da sua pesquisa. Outro tópico muito importante é o referencial teórico, a revisão bibliográfica, né, onde você vai fundamentar a realização dessa pesquisa, é onde você vai explicar principalmente quais são os conceitos, o que é aquilo que você está trazendo, né? Ou ao qual referencial teórico o seu trabalho vai se basear, vai ser fundamentado, tá? Então isso também é essencial e traga de forma bem sucinta, bem objetiva para o pessoal entender mesmo. Se puder trazer algum esquema, né? Por exemplo, eu trabalhei com conceitos, né? Então eu tive que trazer os conceitos escritos, qual é o que o meu trabalho estava baseado, e o referencial teórico, né? É um livro, eu até compartilhei com vocês de Felipe Zarif, né, sobre a construção de competências. Então eu busquei fazer, eu trazer o referencial dele no formato, num esquema, né, onde eu pude explicar em cima daquele esquema para as pessoas compreenderem, né, o que seria competências que a gente estava tratando. E depois, né, outro tópico essencial é a metodologia, tá, gente? É justamente o que a gente faz no nosso trabalho. Então, o que você precisa trazer nessa metodologia? Qual a pesquisa que você está fazendo? Onde? Com quem? Como você fez essa pesquisa, né? Como você coletou os dados, como você analisou esses dados e quais aspectos éticos envolvidos. Os aspectos éticos pode deixar um negócio bem sucinto mesmo, né? Por exemplo, que você se baseou pela resolução tal. Não precisa aprofundar muito nesse tema, certo? Isso não é o mais importante, subentende-se que todo projeto de pesquisa está fundamentado na resolução 466, então a gente só ressalta mesmo. Eu falei agora de forma bem resumida, né, gente? Mas falando em tópico por tópico, porque qual é a questão aqui? Eu não sei se você vai estar fazendo, se você está construindo slides para um TCC1, né, que é do seu projeto de pesquisa, para um exame de qualificação, que é do seu projeto de pesquisa, ou se você está elaborando slides para apresentar a pesquisa já completa, a pesquisa já realizada, né? São duas construções de slides diferentes, são duas ideias diferentes. Então, aqui na metodologia, você se adequa ao que você vai construir agora, tá? Se for um projeto de pesquisa, coloca lá os tópicos: tipo de pesquisa, cenário do estudo, local do estudo, população e amostra do estudo, técnica de coleta de dados, né, como é a operacionalização, por que você escolheu esses cenários, por que você escolheu essa população. Isso é essencial, está na sua fala, tá? Não precisa estar nos slides, mas na sua fala. É bom você destacar o motivo de você ter escolhido esses locais. Técnica de coleta de dados, análise dos dados e os aspectos éticos. Agora, se você estiver construindo slides para a sua pesquisa, né, você pode fazer essa metodologia da primeira forma que eu falei, né, de forma mais breve
E trazendo os elementos essenciais. Qual é a pesquisa, qual é o tipo de pesquisa, a abordagem que você está utilizando, onde você fez a pesquisa, com quem, coleta de dados, análise. Seguindo nessa linha de que você está apresentando a sua pesquisa já pronta, depois traga os seus principais resultados, que isso aqui que é essencial para a sua apresentação, traga um pouco da discussão e a conclusão do seu trabalho. Se você estiver apresentando de um projeto de pesquisa, depois da metodologia você traz os seus resultados esperados, cronograma de execução, tá, gente? Também é importante você colocar o tempo que você tem disponível para fazer aquilo e o que você vai fazer em cada tempo, né? Uma coisa muito destacada no meu exame de qualificação foi justamente o tempo que eu tinha disponível para elaborar o meu projeto de pesquisa, né? Que a gente propôs algo bem ousado para esse 1 ano que eu tenho disponível apenas. Então, é importante também os professores da banca, né, conhecerem o seu cronograma de execução. Lembra, gente, tudo de forma bem simples, bem objetiva nos slides, tá? Com informações certeiras, com informações chaves que você precisa falar para a banca, né? E você vai desenvolvendo durante a sua fala. Se você tiver dificuldade em algum local, não tem problema, coloca o texto que você precisa falar ali, né? Se você não conseguir desenvolver aquilo bem, coloca textos para te apoiar na sua apresentação. Também não fica muito grilado com isso, né? Para na hora você ficar muito nervoso, tá? Vai fazendo de acordo com as suas possibilidades, com o que você consegue fazer, tá bom? Que o processo é esse mesmo, é de erro, é de construção, não tem problema, tá tudo certo. Quinta dica que eu dou pra vocês é vocês colocarem as citações durante os slides de vocês, tá, gente? Vocês vão colocar as citações do quê? De quais referências? Por exemplo, lá no slide de introdução você colocou... Não, lá no slide de referencial teórico você colocou um conceito. Então, você vai colocar a citação daquele conceito, né? O autor e o ano bem direitinho, entre parênteses, separado por vírgula, tá? Se for citação direta, autor, vírgula, ano, vírgula, página, que você tirou aquela mensagem. E você vai colocar tanto o que está escrito no slide, tá? As citações do que está escrito no slide, como as citações do que você está falando ali na hora. Porque muitas vezes a gente baseia a nossa fala com o que a gente já escreveu no nosso projeto de pesquisa, né? Isso é normal. E nos slides a gente vai colocar alguns recortes, alguns tópicos, né? E vai desenvolver o pensamento a partir daquilo. Então, a gente precisa colocar nos slides as citações do que está escrito nos slides e do que a gente está falando. Sexta dica: no final dos slides vocês colocam referências do que, afinal? Porque eu não sabia disso até pouco tempo atrás. Pra mim, a gente colocava as referências do projeto de pesquisa como um todo. Mas não, gente, a gente coloca referências nos nossos slides do que a gente botou nos slides. Então, as citações que são nos slides, as citações que você vai colocar lá nas referências no final, tá? Não é do seu projeto de pesquisa, não é do seu trabalho completo, é dos slides. Sétima dica que eu quero trazer pra vocês é pra vocês numerar os slides de vocês. Gente, eu achei essa uma dica bem interessante que a minha orientadora me trouxe recentemente, né? Que ela aprendeu com a outra orientada dela, né? Uma vai aprendendo com a outra e assim a gente vai transmitindo, que é numerar os slides. Por quê? Numerar como, né? Primeiramente. Por exemplo, você tem 30 slides ao todo. Então, você vai numerando 1/30, 2/30, 3/30, né? Para as pessoas saberem o total de slides que tem e para as pessoas saberem onde você está agora, né? Porque se os professores, durante a arguição, quiser falar, no slide tal, você disse isso, ou tá escrito isso, aí não fica aquele negócio meio perdido, né? Tipo, nos seus slides eu vi que você botou tal coisa, aí você fica, eita, onde é que foi, meu Deus? Aí você fica lá procurando. Né? Então, para ser mais certeiro, para ser mais fácil e rápido, achei essa dica super prática, adorei, então tô trazendo aqui para vocês também. E oitava e última dica, gente, é claro, agradecer ao final da apresentação. Depois dos slides, coloca lá um obrigada, coloca alguma frase motivacional, alguma frase inspiradora para você desenvolver seu projeto, alguma frase relacionada ao seu projeto de pesquisa, né, o momento que a gente vive hoje. Enfim, coloca uma frase inspiradora ao final se você quiser. Eu não coloquei, sinceramente foi pela pressa mesmo. Eu queria ter colocado, mas eu resolvi não colocar. Botei só o obrigada mesmo. E é isso, minha gente. 8 dicas para vocês considerarem na construção dos slides de vocês para uma apresentação formal, tá? Mais formalizada, que vocês forem fazer na faculdade, na universidade de vocês. Chega com TCC,
TCE para monografia, que é a mesma coisa, exame de qualificação, defesa, enfim. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis, que vocês tenham gostado. E claro, se você tiver outras dicas que eu não falei por aqui, deixa aqui nos comentários para contribuir com o pessoal, né? Pra gente ir trocando essas informações, que eu acho o máximo isso da gente construir junto todo esse conhecimento, né? Todo esse compartilhamento de informações. Aproveita e já dá o gostei, né? É claro, aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para saber sempre quando eu tô trazendo vídeos. Minha meta tá sendo 2 vídeos por semana, né? Eu tô conseguindo fazer isso, então ótimo. Tô muito contente e muito obrigada pelo carinho e por você assistir até aqui, tá bom? Então, até mais!